A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre um tema da mais alta importância. Vamos falar sobre paternidade. E vamos evocar o exemplo de Davi, um grande homem, um pequeno pai. A história de Davi tem muitas lições importantes para nos ensinar. E eu gostaria que você, neste momento, chamasse a sua família. Quem sabe dá tempo para você ligar para um amigo. Deus tem uma palavra para as famílias brasileiras. Deus tem uma palavra para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do Dr. Aldo Tumolin. Ele é presbítero da Igreja de Limeira, médico cardiologista e conselheiro de casais. O que leva um médico extremamente ocupado a se tornar um conselheiro de casais? Bem, o primeiro motivo é um chamado de Deus. E acho que um chamado desse tipo é meio difícil a gente recusar. E o segundo motivo é que eu imagino que a maior parte da vida das pessoas, elas passam casadas. E a gente vê que muita gente acaba tendo problemas dentro do casamento e isso acaba dando uma qualidade de vida muito ruim para as pessoas. E às vezes são problemas muito simples, muito fáceis de serem resolvidos. E às vezes quem está de fora consegue enxergar melhor do que quem está dentro. Então essa parte de aconselhamento de casais, ela visa isso, uma visão externa do casal, poder orientar, trazer alguma luz, algum conselho, algum consolo e dar uma melhor qualidade de vida como indivíduo e como casal. Doutor Aldo, hoje as pessoas, cada dia mais, têm menos tempo. Porque hoje trabalha o esposo, trabalha a esposa, cada dia chegam mais tarde, os filhos começam a se envolver com uma série de problemas, com drogas, com outras coisas. E o que fazer diante dessa realidade hoje, cada dia mais presente da vida dos lares? Nós temos que gastar a moeda mais cara que existe. A moeda mais cara que existe se chama tempo. E se nós não dedicarmos tempo para estas coisas, para o casamento, para a esposa, para o filho, filha, para as coisas de dentro do nosso lar, se não gastarmos tempo com isso, essas coisas elas vão caminhar por si só e a tendência delas é se desagregarem. E aí nós vamos perder contato com o maior bem que nós temos aqui na face da terra, que é a nossa família. Porque abaixo de Deus, a coisa mais importante da nossa vida é o nosso cônjuge, e em seguida os nossos filhos. Então, quando nós colocamos outras coisas no lugar destas, ou seja, colocamos o trabalho, posição social, ter posses e dinheiros, etc., no lugar da esposa e dos filhos, e muitas vezes no lugar de Deus mesmo, né? Isso se torna o Deus da nossa vida, a tendência é perdermos os filhos para o mundo, perdermos a esposa e termos um relacionamento muito fraco com eles. Hoje em dia é muito comum, qualquer problema, qualquer dificuldade, as pessoas se separam. Qual é a causa de tanta separação? Primeiro problema, dentro da igreja, né, dos crentes, é a falta de compromisso com Deus. Porque quando nós nos casamos, nós vamos lá na frente, no altar, lá, e fazemos os votos, frente às pessoas que nós mais amamos, que são os nossos convidados, nossos parentes, amigos, né? E não respeitamos esses votos que fazemos. E lá nós dizemos que qualquer coisa que aconteça durante o casamento não vai interferir no casamento. Porque eu prometo amar, respeitar e viver com a minha esposa em qualquer tempo e sob qualquer circunstância. Então nós não temos um propósito em cumprir essa promessa que nós assumimos. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que nós esquecemos que o amar que está lá na Bíblia, ele é um mandamento, ele é um verbo, ele é uma ordenação de Deus para nós. Eu tenho que buscar amar minha esposa. Se eu desistir de amá-la, que é uma coisa que eu posso fazer, o casamento não vai ter mais conserto. Então, existem autores famosíssimos aí de livros que recomendam
está com problema com a sua esposa? Ame a sua esposa. Você está com problema? Ame a sua esposa. Se nós nos esforçássemos mais para amar os nossos cônjuges, com certeza o número de divórcios ia cair muito. Nessa área que o senhor trabalha, certamente o senhor deve ter muitos colegas que estão cada dia mais querendo ter. Qual é a diferença entre ter e ser? Bom, hoje o que vale é ter. Muita gente acha que ela é por aquilo que ela tem, e não por aquilo que de fato ela é. E o mundo despeja toneladas de propaganda dentro da nossa mente, através de incontáveis vias, nos convencendo que ter é o que importa. Para eu ter, eu tenho que ter dinheiro. E para eu ter dinheiro, eu gasto aquela moedinha cara chamada tempo, correndo atrás do dinheiro. E aí eu perco um tempo enorme, me desgastando em trânsito entre um emprego e outro. Eu quero passar dias e noites trabalhando porque o importante é ter. Pesquisa recente que foi divulgada esse mês aqui mostra que depois de um certo tempo o ter não traz satisfação nenhuma para as pessoas. As coisas que as pessoas mais prezam e mais dão valor é experiências vividas. Lembre-se, por exemplo, de uma viagem que você fez. Com certeza as memórias dessa viagem são muito mais agradáveis do que as lembranças que tem de algum carro que você já teve. Doutor Aldo, nós vamos voltar no próximo programa, porque durante esse mês nós estamos tratando aqui a questão da família. E nós vamos falar no próximo programa sobre harmonia conjugal. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou para o seu coração nesta manhã com o tema Um grande homem, um pequeno pai. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz.
É uma grande bênção estar de volta para falar para você acerca de um assunto tão relevante, da mais alta importância para a sua família. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Um grande homem, um pequeno pai. E nós vamos tratar deste assunto à luz de 2 Samuel, capítulos 13, 14, 15. E o homem que vai se colocar dentro desta moldura é o grande rei Davi. Ele foi um grande homem, um dos homens mais ilustres da sua nação. Um homem que tornou-se tipo de Cristo. Um homem que se projetou não apenas em sua terra, em sua nação, mas tem seu nome conhecido no mundo inteiro. Davi foi um grande homem, mas foi um pequeno pai, mostrando para nós que a paternidade é uma das coisas mais complexas e mais difíceis na história de um homem. Há muitas pessoas que se tornaram famosas, que alcançaram o apogeu da fama, das glórias humanas, que conquistaram os troféus do sucesso na sua profissão, na sua vida acadêmica, na sua vida financeira, e alcançaram vitórias esplêndidas para fora dos portões, mas ao mesmo tempo se apequenaram, tornando-se pigmeus, nanicos, na realidade doméstica, para dentro dos portões. Grandes homens, pequenos pais. Este fato pode ser visto na história de outros ilustres homens de Deus. Notamos, por exemplo, que Isaac foi um grande homem, mas fracassou como pai. Você percebe que Eli foi um grande sacerdote, mas fracassou como pai. Samuel foi o maior profeta, o maior juiz e o maior sacerdote da sua geração, mas seus filhos não andavam com Deus. Não é fácil ser um grande pai. Muitas vezes se tem tanto sucesso fora dos portões e se colhe tantas derrotas dentro do lar. Eu gostaria de focar esse ponto na vida de Davi. Ele foi um grande homem. Primeiro, ele foi um grande pastor. Ele cuidava das suas ovelhas, as protegia dos lobos, dos leões, das feras. Ele foi um grande guerreiro, um homem valente, que conquistava exércitos, que ajuntava pessoas de espírito angustiado e fazia desses homens, homens valorosos, homens guerreiros, homens ousados para as nobres causas da sua nação. Davi foi não apenas um grande pastor e um grande guerreiro, Davi foi um grande líder. Ele tornou-se o maior rei da sua nação. Ele transformou-se no maior líder da sua terra. De um berço humilde, transforma-se num homem de espírito empreendedor, de uma personalidade prismática, um homem que vai transformar Israel num grande reino, a sua nação numa grande, poderosa e rica nação. Ainda mais, a Bíblia diz que Davi não era apenas um grande pastor, um grande guerreiro e também um grande líder. Ele foi certamente o maior rei da história de Israel. Vai ser o grande empreendedor da sua nação. Vai ser o homem que vai conquistar terras e aglutiná-las ao seu reino. Vai ser o homem que vai trazer Jerusalém como a grande e famosa capital do seu país. Mas a despeito de tantas vitórias, a despeito de tantas coisas nobres, a despeito de ser um grande pastor, um grande guerreiro, um grande líder, um grande rei, um grande adorador, compositor de músicas, musicista de padrão excelente, Davi teve derrotas fragorosas dentro do seu lar como pai. Um grande homem, um pequeno pai. E por que Davi foi um pequeno pai? Primeiro porque Davi, embora fosse um homem rico e desse para os seus filhos presentes tão grandes, tão preciosos, como cidades inteiras, constituindo seus filhos como primeiro escalão do seu governo, Davi não tinha
tempo para estar com seus filhos. Davi não dialogava com seus filhos. Davi não cuidava da vida pessoal e espiritual de seus filhos. Deixou de ser o conselheiro de seus filhos. E por esta razão, ele se torna um homem tão grande para fora dos portões e um homem tão pequeno para dentro dos portões. Eu quero dizer para você que nenhum sucesso compensa o fracasso da sua paternidade. Nenhum troféu pode substituir a sua vitória na relação com seus filhos. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode receber um excelente salário. Você pode estar numa empresa de expressão internacional. Você pode se hospedar nos melhores hotéis. Você pode frequentar os restaurantes mais requintados da sua cidade. Você pode receber todas as medalhas de honra ao mérito. Você pode ser a pessoa mais famosa da sua nação. Se você não tiver vitórias dentro do seu lar, se você não for uma referência para os seus filhos, se você não puder construir o caráter de seus filhos e ser um exemplo para eles dentro da sua casa, todas essas vitórias terão um gosto amargo de derrota. Davi não cuidou da sua própria casa. Em primeiro lugar, Davi não consolava aqueles filhos que estavam passando por angústias. Certa feita, o seu filho Aminon violentou a sua irmã Tamar. E Davi não teve a ousadia e a destreza e a iniciativa de chamar Tamar para consolá-la. Muitas vezes seus filhos estão sofrendo, estão chorando, estão aflitos, estão com as suas emoções amassadas, vivendo seus dramas existenciais, gerados tantas vezes dentro do seu próprio lar. E você, pai, não pode ser omisso. Você não pode se acovardar. Você não pode dar prioridade a outras coisas, por enormes que sejam, ou mais importantes que sejam, desprezando a necessidade imediata dos seus filhos. Davi falhou nesse particular. Ele deixou também de confrontar o seu filho Aminon. Aminon cometeu uma loucura em Israel. Ele violentara a sua própria irmã. E Davi deveria ter chamado Aminon para discipliná-lo, para corrigi-lo, para exortá-lo, para confrontar o seu erro e o seu pecado. Mas diz a Bíblia que Davi se omite, que Davi se cala, que Davi silencia, num silêncio criminoso, de omissão do seu papel de pai, que precisava assumir a posição de autoridade do seu lar para corrigir esses desmandos dentro da sua casa. Você que está me assistindo hoje, você precisa estar a par do que está acontecendo dentro da sua casa. Diz a Bíblia que Aminon cometeu essa loucura porque Jonadab, uma víbora, estava vivendo dentro do ninho dos filhos do rei. Você, pai, precisa saber quem são os amigos de seus filhos, quem frequenta a sua casa com seus filhos. Você precisa saber onde os seus filhos andam, o que eles fazem, a que horas eles chegam em casa. Você precisa administrar não apenas a sua empresa, não apenas os seus negócios, não apenas os seus afazeres para fora dos portões. Você, pai, precisa tomar pé do que está acontecendo dentro da sua casa. Davi foi um grande homem e um pequeno pai por esta causa. Mas ainda mais, diz a Bíblia que Davi é um pai que se omite no sentido de não perdoar seus filhos quando seus filhos erram. Pela omissão de Davi, por não ter agido preventivamente, chegou ao ponto do irmão de Tamar, Absalão, por ódio de Aminon, matá-lo numa trama, num ardil, numa armadilha que Davi já deveria ter percebido. E Davi não corrigiu Aminon, Davi não alertou Absalão do ódio dele e do que isso poderia dar no futuro. E quando Absalão matou
Aminon. Diz a Bíblia que Davi passa a odiar o seu filho. E a Bíblia diz que Absalão tem que fugir de Israel, buscando asilo político em terra estrangeira. E diz a Bíblia que Davi se torna inimigo do seu filho, por intervenção do general de Davi, Joabe. Absalão tem liberdade de voltar para Jerusalém, mas diz a Bíblia que Davi manda um recado para ele: você pode voltar para Jerusalém, mas você não pode ver a minha cara, eu não quero te ver, eu não quero conversar com você, eu não quero diálogo com você, eu não quero me relacionar com você. Quando um pai toma esta postura de romper relacionamento com os filhos, de não conversar com os filhos, de não confrontar os filhos, de não perdoar os filhos, ele gera mais revolta e mágoas e ressentimentos dentro da sua casa. Diz a Bíblia que um dia o Absalão, tão magoado e revoltado com aquela situação de silêncio do seu pai, de falta de perdão do seu pai, manda um recado para Davi: papai, eu prefiro que o senhor me mate, mas fale comigo, converse comigo, dialogue comigo, fale aquilo que eu preciso ouvir, mas não fique em silêncio. Diz a Bíblia que nesse momento Davi resolve receber o seu filho no palácio, depois de 5 anos de silêncio, gelado, de mágoas não tratadas, de feridas não curadas, de silêncio que representa indiferença e mágoa latente e pulsante, e apenas dá um beijo no rosto de Absalão, mas não lhe dirige uma palavra sequer. Isso produz ainda mais revolta no coração do filho. E diz a Bíblia que Absalão sai dali para montar uma conspiração contra o seu pai, para tirar-lhe o trono, para tirar-lhe a vida, para tomar-lhe o reino. Davi está sofrendo as consequências da sua própria omissão. Ele era um grande homem, mas era um pequeno pai. Nessa dolorosa empreitada, diz a Bíblia, que Absalão vem numa conspiração contra Davi, formando um exército. Davi tem que fugir de Jerusalém, já velho, já com suas cãs, agora fugindo não de um estranho, mas do seu próprio filho. Seu inimigo é membro da sua própria casa. E diz a Bíblia que nessa terrível empreitada, Absalão é assassinado pelo general de Davi. E agora Davi chora amargamente, proclamando o seu amor por Absalão. Absalão, meu filho Absalão. Tarde demais. Absalão não pode mais ouvir a sua confissão de amor. Absalão não tem mais a oportunidade de mudar a sua vida e a sua conduta. Ele está morto. Davi declarou seu amor pelo seu filho tarde demais. Você, pai, não pode deixar para depois, para dizer para os seus filhos que você os ama, que eles são importantes para você, que mesmo que eles tenham errado, você está pronto a corrigi-los, a perdoá-los e dar-lhes a chance de recomeçar uma nova caminhada. Diz a Bíblia que mais tarde, o filho de Davi, Adonias, quer conspirar contra Salomão. E isto porque Davi nunca o contrariou. Davi era aquele pai talvez bonachão, aquele pai que estava tão ocupado fora de casa que queria sempre agradar os seus filhos quando estava com eles. Por esta razão, mais uma tragédia acontece na casa de Davi. Salomão, ao ver a disposição de Adonias de conspirar contra ele, manda matá-lo. Tem traição, tem derramamento de sangue, tem assassinato dentro da casa de Davi. Porque não obstante ele ter sido um grande homem, ele foi um pequeno pai que cuidou dos outros, mas não cuidou da sua própria casa. Querido pai, eu tenho uma palavra para você. Você pode ser um pequeno homem fora dos portões, mas você pode ser um grande homem dentro da sua casa. Você pode ser uma pessoa simples lá fora, que talvez receba um salário mínimo, que chegue em casa cheirando graxa, que talvez se assente ao redor de uma mesa para comer arroz com feijão. Mas você pode
Você pode reunir sua família, investir na sua família, investir nos seus filhos e ser um pai honrado, e ser um pai abençoado, e ser um pai que vai construir uma família unida e feliz para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus o abençoe nesta nobre missão da paternidade. Deus querido, eu quero te agradecer pelo privilégio de meditar na tua palavra e ver o exemplo negativo de Davi como pai, e poder aprender com ele as coisas que ele não fez, para que não repitamos esses mesmos erros. E dá-nos a graça, ó Deus, de sermos homens segundo o teu coração, de sermos pais responsáveis e zelosos na criação dos nossos filhos, que possamos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, ensinando os nossos filhos no caminho em que devem andar, para que quando forem velhos jamais se desviem das tuas veredas. Dá-nos vitória, Senhor, e dá-nos a graça de construirmos lares sólidos, unidos e felizes para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 2 Samuel, capítulos 13 a 15, o reverendo Hernandes falou sobre a vida de Davi, onde enfatizou que Davi foi um grande homem, um grande pastor, um grande guerreiro, um grande líder, um grande rei, um grande músico. Ele foi o maior rei de Israel e um tipo de Cristo. Mostrou ainda que Davi foi um grande homem para fora dos portões, mas foi um homem pequeno para dentro dos portões. Teve vitórias estupendas fora de casa, mas colheu derrotas amargas dentro do lar. Um grande homem, um pequeno pai. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir a partir de agora acessando a nossa loja virtual, através do nosso site www.verdadevida.com.br, onde você pode adquirir tanto em CD como em DVD. Ou ainda, você pode, no horário comercial, de segunda a sexta, ligar para o telefone da LPC. 19 é o código de área, o telefone é 3256-8100. Também pelo nosso site, você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Através da sua contribuição mensal, você clica ali no nosso site, no Faça a Sua Doação, faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda, você pode fazer um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Nesse mês que nós estamos dedicando os nossos programas à família, eu quero lhe convidar para estar com todos os seus familiares na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Participe da Escola Bíblica Dominical, ali com classe para todas as idades, e também do culto matutino, que sempre começa aí por volta das 9 horas. E o culto vespertino, das 18 às 19 horas, onde você vai dizer ao pastor da igreja que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida, e que você quer crescer mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo programa, o nosso tema será palpitante: casamento, uma dádiva de Deus. Convide seus amigos, todos os seus familiares, avise na sua igreja para que estejam conosco aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 5. 4 mensagens especiais, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina como é possível ter um casamento feliz, que seus filhos são parte de um projeto divino e que Deus está sempre conosco, mesmo quando não percebemos. O DVD Verdade e Vida, volume 5, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça o seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.